Tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos um pouco sobre a humanização na obstetrícia. Esse movimento vem crescendo e cada vez mais a gente escuta falar sobre a humanização na obstetrícia e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tudo começa com a questão da medicalização da obstetrícia, né? Nós tivemos um período antes da década de 60 em que as nossas avós, bisavós, nós tinham seus partos acompanhados por parteiras em ambiente domiciliar, em ambiente às vezes rural. E com isso, com o advento da tecnologia, de medicações e de uma mudança no modelo para que, pela visão médica, pudesse diminuir taxas de morbimortalidade, taxas de complicações do parto que levavam à morte da mãe, à morte dos bebês. Então essa tecnologia foi cada vez mais tomando espaço, principalmente com o advento dos antibióticos, com a maior segurança da cesárea, que isso tem o começo a partir da década de 70, e os partos foram deixando de ocorrer por parteiras em ambientes domiciliares e passaram a ter um acompanhamento hospitalar. A partir do momento em que o parto foi para um ambiente hospitalar, muita coisa foi deixada de lado sob o pretexto de garantir mais segurança para as mães e para os bebês. A partir dessa mudança de modelo, a mulher passou a ser vista mais como uma coadjuvante no processo, sendo que todos os processos eram delegados à equipe médica. Então a mulher ela não tinha direito mais de optar pelo seu parto, ela não ficava mais como ela ficava na sua casa antigamente. Ela não tinha mais direito de ter uma posição que lhe confortava mais, ela não tinha mais o direito de beber água, comer alimentos, coisa que ela fazia quando tinha seu parto em casa. Obrigaram as mulheres a terem seus pelos cortados, a ficar em posições por muito tempo. Diante de todas essas dificuldades enfrentadas durante o período de trabalho de parto, das condutas pregadas pelos hospitais na época, as mulheres começaram a ver a cesárea como uma alternativa para se livrar desse sofrimento, que seria ser imposta, às vezes até humilhada, a ficar numa posição certa, a não ter um direito de privacidade, a não ter um acompanhante do seu lado no momento do parto e a não poder optar o que ela achava ser melhor para ela e para o bebê. Com isso, a gente teve um grande aumento de índice de cesáreas. As cesáreas vieram como uma salvação para esse modelo de parto, como se a mulher estaria se livrando de um fardo, de um problema, transformar o parto num problema, numa situação muito delicada, uma situação desagradável. E além de vender a facilidade para a mulher dela não ter que passar por um parto desse jeito, as equipes acabaram se beneficiando desse modelo porque eles têm um horário marcado, não dispõem de muito tempo de acompanhamento, uma cesárea é realizada em torno de 1 hora mais ou menos, e as equipes os médicos podem continuar trabalhando no seu consultório normalmente após o evento marcado, né? Os altos índices de cesárea, os abusos cometidos em ambiente hospitalar, tudo isso levou a uma comoção popular e foi cunhado o termo violência obstétrica. A violência obstétrica nada mais é do que a prática de violência durante o período do parto. Essa comoção levou alguns profissionais a repensarem a sua prática no acompanhamento do parto, fazendo assim com que surgisse o parto humanizado.